Uma boa tarde a todos e todas. Um abraço muito especial para os seus professores e para as suas professoras que estão aqui neste webinar e para todos os outros. E também um apreço muito grande para os alunos que estão daí. Fazemos neste horário, hoje ligeiramente mais cedo do que às 6 da tarde, do que às 5 da tarde, para permitir também que turmas consigam assistir em direto e possam discutir estas temáticas que vão ser aqui abordadas no webinar. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação, onde nesta Direção de Serviços temos toda a área da cidadania e desenvolvimento, enquanto disciplina obrigatória do quinto ou nono ano de escolaridade, na sua transversalidade na educação pré-escolar, no primeiro ciclo, no secundário. Este webinar é o segundo de hoje. De manhã tivemos um sobre a violência no namoro. Hoje, agora à tarde, vamos mais para as questões do risco, incêndios florestais, prevenção, impacto e soluções. Temos aqui a educação ambiental também muito colada e temos, objetivamente, as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, na direção de serviços temos muito esta linha de pensamento que é não focar os webinar ou as atividades ou as ações de formação de curta duração ou os AN das ações de formação dos cursos, das oficinas, daquilo que é possível em termos de formação científica e pedagógica acreditada para professores num único domínio. Portanto, tentamos o mais possível que ele seja o mais dilatado possível. Para quê? Para que consigamos aqui ir ajustando algumas das temáticas que acabamos por trabalhar. Aquilo que queremos da escola é aquilo que tentamos também fazer aqui, é trazer especialistas, que são aqueles que de alguma maneira podem ajudar a cooperar, ajudar a compreender melhor, ajudar a fazer melhor e ajudar os professores e as professoras a tentar passar uma mensagem, que é uma mensagem, por um lado, de esperança, mas principalmente de criatividade, de inovação e de facilidade em relação ao domínio e às temáticas. Eu acho que temos que saber falar um pouco de tudo, sem que sejamos especialistas em muitas coisas, mas temos opinião, temos forma de funcionar e temos forma de transformar. É nessa transformação que eu acho que está o papel fundamental dos professores, das professoras e depois dos alunos e das alunas na sua comunidade. Dentro dos princípios das competências e dos valores que o perfil dos alunos ao ser da escolaridade obrigatória nos traz, as questões da informação e da comunicação são muito relevantes, assim como as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo, e é isso que tentamos hoje aqui também trazer à liça para que se possa trabalhar na escola. Uma outra nota tem a ver com o facto deste webinar ser gravado e isso permitir que mais cedo ou mais tarde, se assim o entenderem, no âmbito da vossa plena autonomia, no âmbito daquilo que é a estratégia de educação para a cidadania de cada uma das escolas, terem acesso a esta gravação para com ela fazerem aquilo que entenderem. Ou seja, usar unicamente para um determinado conferencista ou usar para todos os conferencistas, a minha parte não vale a pena, mas as outras serão com certeza relevantes para determinadas áreas e matérias que queiram abordar. E, portanto, podem fazê-lo na íntegra ou podem fazê-lo setorizadamente. Ok? Bom, este webinar é integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, como já vos disse, é uma colaboração com a Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe e tem como tema central a problemática dos incêndios florestais. Chegamos ao verão e toda a gente fala dos incêndios florestais, sendo que, enfim, há muito mais do que isso, mas mediaticamente os incêndios têm um peso grande a este nível. Promovendo a educação e a consciencialização como fenómenos e como ferramentas essenciais para a construção de um futuro mais seguro e sustentável, este webinar visa sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção. Eu diria que aquilo que temos que ter, em primeira linha, é a prevenção e, em segunda linha, é a prevenção. Porquê? Porque se prevenirmos, se tivermos noção de como podemos cooperar, será certamente mais fácil debelarmos algumas das situações que, entretanto, se nos deparam. Ainda temos aqui como objetivo sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de políticas de prevenção, cooperação e combate à adoção de medidas de autoproteção. Serão abordadas as principais causas dos incêndios, estratégicas, por um lado, e também vistas as estratégias eficazes de prevenção e combate, incluindo programas como o Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Um agradecimento à equipa toda que está aqui da parte da Direção-Geral da Educação,
a Elsa Matos, a quem eu passarei a palavra de seguida, a Maria Augusta do Rosário, o Amadeu, a Elsa Mota e a Joana Batista, além do Rui Lima, que fazem parte destes diferentes domínios e que estão aqui integrados. Depois, os nossos convidados, que a Elsa já vai fazer a apresentação e que eu agradeço muito a sua disponibilidade para aqui estarem connosco durante este tempo. Além disso, serão discutidas as penalizações para incendiários. É sempre importante termos uma noção de como é que isto, no âmbito do penal, acaba por funcionar e a importância da colaboração entre bombeiros, proteção civil e municípios para reduzir riscos e minimizar os danos. Proteção civil, por um lado, as questões muito ligadas à proteção civil, depois a questão dos bombeiros, todo este leque e depois a proteção civil municipal, com os municípios também a terem aqui um elo de ligação muito grande a este nível. Perceberemos de alguma maneira como é que tudo isto poderia funcionar ainda melhor, com mais cooperação e com maior colaboração, mas isso deixarei com certeza para os especialistas nos poderem dizer. Um forte abraço para todos os que estão daí desse lado, quer seja em sala de aula, quer seja fora de sala de aula, a assistir, e esperamos que consigamos aqui ajudar-vos a compreender melhor estes fenómenos e principalmente a tentarem perceber como é que eles se podem debelar de alguma maneira, mas principalmente como é que se podem prevenir. Muito obrigado. Elsa, podes continuar, por favor. Obrigada, Dr. José Carlos. Então, eu vou começar a apresentar os oradores deste webinar. Então, vamos começar por ouvir o Subintendente David Pereira, que é doutorado em Alterações Climáticas e Políticas do Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Nova de Lisboa e a Universidade of Eastern Anglia. É mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Ciências Policiais pelo ISPSI. Possui também graduações em Direito e Segurança, Investigação e Segurança contra Catástrofes, Crises e Acidentes e Turismo e Sustentabilidade. Passamos então agora ao Subintendente David Pereira. Muito boa tarde a todos, penso que me estejam a ouvir. Sou então o Subintendente David Pereira, vou tentar partilhar aqui a minha apresentação. Então, temos aqui o rap que me foi lançado foi falar um bocadinho sobre aquecimento global, alterações climáticas e esta relação duas temáticas com os incêndios, também fazer um bocadinho da abordagem daquilo que serão os impactos dos incêndios, especialmente em Portugal. Pronto, esta vai ser a agenda. Temos estes dois pontos principais, o tal aquecimento global, as alterações climáticas e os acidentes rurais, incêndios rurais, e depois com estes pontos aqui pelo meio, e depois o ponto 2, os incêndios florestais e da prevenção à responsabilização. Deixem-me só dar-vos aqui uma nota prévia, porque penso que é relevante. Porquê é que se fala em incêndios rurais e porquê é que se fala em incêndios florestais? Bem, em primeiro lugar, porque o que está no Código Penal, o que vem previsto no Código Penal, se refere, basicamente, e o crime é crime de incêndios florestais, mas a denominação em termos de proteção civil, aquilo que tem sido tratado ultimamente, nos últimos anos, o foco vai para incêndios rurais. Isto para se distinguir dos incêndios urbanos. E porquê não só florestais? Bem, não só florestais porque, na verdade, muito do que arde não é só floresta, muito do que arde nesses incêndios é mato ou partes agrícolas dos terrenos, está bem? Pronto, para terem bem esta noção prévia. Isto são só 3 notas também prévias relativamente aqui ao aquecimento global e às alterações climáticas e àquilo que poderá ter logo à partida a ver com o que nós esperamos em termos de incêndios. Isto é um facto, a temperatura em Portugal, em média, está neste momento 1,5 graus acima daquilo que era a temperatura de 1950, isto segundo o IPMA. As ondas de calor aumentaram 50%, quer em severidade, quer em extensão, desde 2000.
Secas desde 2022, desculpem, em 2022 foi o ano mais seco em 90 anos, e isso implica que a vegetação esteja seca e implica que haja o combustível ideal para a propagação de incêndios. E depois também, até 2100, está previsto pela Agência Portuguesa do Ambiente que o risco de incêndio aumentará 30%. E uma questão que eu agora vos podia pôr, e se estivéssemos presencialmente seria muito mais fácil, era perguntar-vos o que é que vocês entendem como tempo, ou seja, a meteorologia, e o que é que vocês entendem como clima. Bem, são coisas interligadas, são conceitos interligados, mas não são a mesma coisa, está bem? O tempo são as condições atmosféricas de um determinado lugar em determinado momento. É uma coisa muito mais instável. Nós conseguimos prever o tempo 3, 4, 5, 6 dias, mais ou menos, como vocês muitas vezes sabem, e veem na televisão, dá chuva e depois não chove, ou dá sol e depois faz chuva. É algo muito instável. Enquanto o clima é uma coisa muito mais estável. O clima normalmente mede-se a 30, 50, ou projeta-se a 30, 50 ou 100 anos, ou 70 também, às vezes, e é uma coisa muito mais estável. Vou-vos dizer que é muito mais fácil saber a temperatura que vai estar em média na Terra daqui a 70 anos, em 2100, do que saber qual é que será a meteorologia para daqui a 15 dias. E ligando aqui fazendo aqui uma associação muito mais fácil para vocês memorizarem, podemos dizer que o tempo é o humor do lugar. Nós, se tivermos um teste de matemática e que não saibamos muitas coisas, ficamos chateados e mudamos rapidamente de temperamento e de humor. Quanto à nossa personalidade, é muito mais difícil de mudar, não é? Nós podemos mudar um bocadinho de personalidade desde que nascemos, mas não mudamos muito. Pronto. Basicamente, a associação que podemos fazer entre tempo e clima será isto, humor e personalidade. E para perceberem um bocadinho disto, o que é as alterações climáticas e do que é o aquecimento global, nada melhor do que ver aqui esta figura do balanço radioativo. Isto é que nos faz, efetivamente, dizer que existem ou não alterações climáticas e que o planeta está ou não a aquecer. Como vocês podem ver aqui, este é a entrada da energia na Terra, são 342 watts por metro quadrado. Isto é em média, está bem? Dia e noite, polos e Equador. E depois temos aqui a saída logo, refratada aqui pelas nuvens, 107 watts por metro quadrado, e depois estes 235, 107 mais 235 dá os 342 watts por metro quadrado. Isto é o balanço normal, mas não é isto que nós temos estado a fazer, e com os gases de efeito de estufa, que é o que vocês podem estar aqui a ver, mais ou menos representado por esta nuvem, que seriam os tais gases com efeito de estufa. Estamos a colocar aqui mais gases, como o dióxido de carbono, como o óxido nitroso e como o metano, e como outros gases que já vamos ver ali à frente, e que está a reter aqui calor entre esta zona da atmosfera e aqui a superfície terrestre, ok? E é o que vocês também podem ver aqui, numa figura mais simples, o Sol entra em radiação ultravioleta, que é uma radiação muito rápida e fina, e depois é refratado pela Terra, ou sai da Terra em fração em onda longa, mas sai em menor quantidade, por isso é que o planeta está a aquecer. Isto não quer dizer que o efeito de estufa seja mau. O efeito de estufa é essencial à vida na Terra. Se não fosse o efeito de estufa, a temperatura na Terra era em média menos 15 graus. Isso queria dizer que nos polos poderia ser menos 200 ou 300 graus, e no Equador podia ser menos 3 ou 4 graus, em média, estou a falar sempre em média, está bem? E com o efeito de estufa, a temperatura média na Terra é cerca de 16 graus centígrados, está bem? Portanto, o efeito de estufa é bom, o que nós estamos a fazer é exacerbar o efeito de estufa, isso é que não é bom. E todos podem sempre questionar, certo, sempre houve alterações climáticas. É verdade, sempre houve alterações climáticas, como podem ver aqui do lado esquerdo do ecrã. A temperatura na Terra em relação à média, e esta média é relacionada à idade pré-industrial, e é daí que se faz sempre a média da idade pré-industrial, 1850, mais ou menos. A temperatura, na altura, estava muito mais alta do que está agora, cerca de 8 graus mais alta do que a média. Mas como vocês podem ver aqui em baixo, esta escala é uma escala de milhões de anos, milhares de milhões de anos. E estas variações de temperatura aqui demoravam milhões de anos.
Enquanto esta variação de temperatura que vocês veem aqui ao fim, do gráfico, do lado direito, é uma escala de 10 anos, e a temperatura, apesar de não ser aquela evolução tão grande, subiu muito. Este bocadinho é muito significativo em poucos anos, está bem? O problema disto das alterações climáticas tem a ver essencialmente, com a velocidade com que o fenómeno está a acontecer e a velocidade ou não com que nós e com que todos os animais e com que todas as plantas têm tempo para se adaptar. Aqui vocês podem ver que isto são vários estudos de várias agências, mas confirmam que há anomalia da temperatura, ou seja, a temperatura está efetivamente a subir. São várias, há aqui algumas diferenças, mas a tendência é ver que sobe. E depois aqui do lado direito é ver que a temperatura é acompanhada pela subida do dióxido de carbono na atmosfera, por partes por milhão. Neste momento já ultrapassamos as 412 partes por milhão, enquanto na idade pré-industrial estava nas 280 partes por milhão de dióxido de carbono. E pronto, estes são os gases com efeito de estufa. Os principais são estes três. Eles existem naturalmente na atmosfera e na Terra. O que nós estamos a colocar é mais gases destes na atmosfera, e eles é que estão a fazer uma grande parte da retenção do calor. Depois temos estes que são usados para aquecimentos, para as situações industriais. São gases que nós criamos, não é? Quimicamente criamos, fisicamente criamos, e que estamos também a utilizar. E o que podemos ver aqui, que é muito importante, é o tempo de permanência deles na atmosfera. Aqui o dióxido de carbono é muito variável. Há estudos que dizem que são 50 anos, e há outros estudos que dizem que podem ir até 150 anos ou 200 anos, mas depois vocês podem ver que estes gases aqui por baixo, alguns permanecem 50 mil anos na atmosfera. E depois, muito relacionado com isto, e já vou depois explicar, está este efeito potencial de aquecimento. Isto é o potencial que o gás tem de aquecimento quando fica na atmosfera. Foi atribuído aqui ao dióxido de carbono por ser o mais importante, e depois, a partir deste, foi multiplicado para os outros, foi desmultiplicado para os outros gases com efeito de estufa. E podemos ver aqui que o metano aquece 28 vezes mais do que o dióxido de carbono, e que o óxido nitroso 265 vezes mais, e depois os outros nas casas dos milhares de vezes mais. Isto aqui é a evolução das partes por milhão na atmosfera, e depois aqui a contribuição para o aumento da temperatura, na coluna mais à direita. O que quer dizer, e se agora também, mais uma vez, estivéssemos presencialmente, queria dizer que se eu vos perguntasse, se nós agora passássemos para a neutralidade carbónica, ou seja, se as nossas emissões fossem todas capturadas ou sequestradas pela natureza ou por nós próprios, o que é que ia acontecer em termos de efeito de estufa? Para já, ou já nos próximos dias? E a resposta correta seria nada. Nada, porque estes gases continuam a permanecer na atmosfera durante muito tempo, está bem? Agora, não podemos olhar para isto e dizer, bem, se isto acontece, se não fazendo nada ou fazendo muito é a mesma coisa, mais vale não fazer nada. Não, porque vamos ter filhos, vamos ter netos, vamos ter o que quer que seja, e se continuarmos com este nível de emissões que estamos agora, eles não vão conseguir certamente viver no planeta Terra, está bem? Desculpem lá, passei aqui uma a mais. Isto está aqui resumido, serão basicamente os principais efeitos do aquecimento global. Vamos ter menos glaciares, menos neve, a temperatura sobre a Terra vai subir bastante. Podem dizer 1,5 grau a mais, não é muito, mas isso é em média. Como vocês podem ter ouvido, de certeza, nas notícias, o ano passado, no Brasil, houve temperaturas superiores a 57 graus, e isso é praticamente tornar o ambiente inabitável para qualquer ser humano, está bem? 57 graus, um bocadinho mais, nós não conseguimos viver muitos dias, há muitas mortes, e já vamos falar disso também um bocadinho mais à frente. Mas depois vai aumentar a temperatura sobre os rios, vai aumentar o nível médio das águas do mar, vai aumentar o dióxido de carbono e a acidificação dos oceanos, com consequências nos corais, com consequências nas zonas onde os peixes vivem, onde habitam e onde nós os vamos pescar. Consequências na agricultura, por aí fora. Este é o aumento da temperatura média na Europa. Como vocês podem ver, é substancialmente superior àquilo que é a média global. Estamos a falar relativamente ao ano 2023, porque no ano 2024 ainda foi pior.
O que quer dizer que vocês olhando para aqui também podem ver que a temperatura aumenta na Terra, não aumenta, não aumenta em valores iguais. Há zonas que aumenta mais, outras que aumenta menos, e há poucas, na verdade, mas há zonas em que a temperatura no planeta Terra está a descer. São poucos, está bem? Isso também para dizer que, e relacionando com o aumento ou a subida do nível médio das águas do mar, também podíamos esperar que o aumento fosse linear em todo o planeta, mas não é, está bem? Há zonas em que aumenta mais, por exemplo, o Mediterrâneo é uma das zonas em que está a aumentar mais. Isto tem a ver com as movimentações da Terra, com a rotação, com as placas tectónicas por aí fora, e também na zona do Sudoeste Asiático, ali na zona do Bangladesh, Filipinas e por aí fora, também sobe mais do que tendencialmente mais do que no resto do planeta. Só alguns dados agora sobre a caracterização da floresta e incêndios em Portugal. E esta era uma pergunta também presencialmente e que aqui fica, que era nós em 1900 tínhamos mais ou menos floresta do que temos agora. Tendencialmente vocês iam dizer menos, mas na verdade tendencialmente vocês iam dizer menos. Não, mais floresta do que agora. Mas na verdade o que nós temos é mais floresta agora do que tínhamos em 1900. Porquê? Porque em 1900 a agricultura era latifundiária, usava-se praticamente todo o terreno do interior, Alentejo, Norte e Centro, seria para a agricultura e nunca para a floresta, mas depois como se deixou essa prática, ou grande parte dessa prática, essas zonas foram sendo ocupadas por florestas. É verdade, têm ardido, mas na verdade continuam a ser floresta porque continuam a ser plantadas. Pronto. Alguns dados-chave relativamente a 2023, arderam 187 mil hectares nesse ano. Isso é relevante. 92% dos incêndios têm origem humana, são dados do ICNF. Os fatores estruturais, 85% da floresta é propriedade privada e é fragmentada, é muito difícil saber de quem é quem, até para a responsabilização da limpeza das matas, por exemplo. 34% do território é ocupado por eucalipto. Outra pergunta provocatória que podia já aqui fazer era qual seria a árvore que vocês iam escolher para mitigar as alterações climáticas e para fazer a absorção de dióxido de carbono da atmosfera. Ninguém ia certamente escolher o eucalipto, mas o eucalipto é das árvores que mais capta dióxido de carbono porque é das árvores que mais cresce ou mais rapidamente cresce, está bem? Faz mal a algumas coisas, não é bom também para os incêndios, mas relativamente, se não tivesse outros perigos, se nós plantássemos tudo o eucalipto, seria do melhor que poderíamos ter para a captura de dióxido de carbono. E depois temos estas espécies dominantes, como já está ali em cima, 26% da área florestal e o eucalipto cresce 7% ao ano. Sobreiro, especialmente nas áreas do Alentejo, que é o montado, está em declínio, está bem, desde 1995, até porque têm sido plantadas muitas vinhas e muito olival de cultura intensiva. Isto deve-se a uma coisa que eu já falei, também tem a ver com o abandono rural, com a acumulação da biomassa seca, os incêndios, e com a monocultura, o que traz fragilidade ecológica. Como podemos ver aqui neste gráfico, 2024 foi o ano com mais área ardida, na última década, claro que nunca se compara com 2017, está bem? Com 2023 foi um ano também de grande calor na Europa, também houve grande área ardida, e depois em 2005 também. Estas fotografias que podem aqui ver é aquilo que se pode ver da atmosfera do espaço, são fotografias da NASA e são os fumos dos incêndios em Portugal no ano passado. Relativamente à Europa, estamos mal, não é? Quer em termos de área ardida bruta, quer em termos percentuais. Não temos comparação com mais nenhum país em termos percentuais. E mais aqui umas fotografias que dão para mostrar o que foram os incêndios em setembro de 2024, em que no dia 16 foi quando começaram, havia aquela mancha e depois no dia 17 já estava aquela mancha muito grande de fumo na atmosfera. Isto tem implicações, como já veremos a seguir. Este é outro gráfico que aqui vos trago, porque é preocupante. Espanha tem mais ou menos o mesmo clima que Portugal, e Portugal tem 7 vezes, desde 2015, tem 7 vezes mais área ardida do que Espanha. Bastante preocupante, está bem.
E não se deve a que os bombeiros não conseguem apagar rapidamente os incêndios, está bem? Não é nada disso, está bem? São muito difíceis de apagar, praticamente impossíveis. Às vezes é melhor quase deixar arder certa parte e tentar travá-los mais à frente. Não sei se alguém irá falar sobre isto, certamente, noutra apresentação. Bem, isto tudo dos incêndios tem impactos na biodiversidade, está bem? Há espécies em risco crítico, o lobo ibérico, que habita em muitas florestas, o carvalho negral, em termos de espécie de flora, que também está a decair. Depois isto permite uma invasão em termos biológicos de espécies que não são autóctones, não são originárias portuguesas, das acácias e das áqueas, que já ocupam 12% das áreas queimadas e que impedem a regeneração de outras espécies. Provoca a erosão do solo. Isto implica, por exemplo, a perda de 10 toneladas de solo por ano devido a incêndios, está bem? Quando se diz perder solo, a terra não desaparece de onde ela está, não é? Mas perde capacidades para a produção agrícola, por exemplo, está bem? Implica assoreamento dos rios, a contaminação da água com cinzas e metais pesados. E tem este problema, e era por isso que eu mostrei aquelas imagens dos fumos no ar, aí das emissões do dióxido de carbono, tem implicações graves na saúde, está bem? Nesse ano de 2017, houve um aumento de 25% das hospitalizações por asma, e houve vários casos de mortes por fumo, está bem? Por inalação de fumos. Depois tem também impactos económicos, custos diretos relativamente a 2022, 280 milhões em combate a incêndios, 700 milhões em perdas florestais, como cortiça, resina, e não podemos esquecer que a cortiça, pronto, Portugal é é o maior produtor mundial, produz 50% da cortiça, e os incêndios ameaçam, neste caso, só neste âmbito, e também na parte de produção agroflorestal, cerca de 20 mil empregos por ano. Ameaçam, tá bem? Depois tem impactos sociais, existe o despovoamento do interior, vocês sabem. É um impacto e também é uma das consequências dos incêndios. As pessoas vêm para as cidades, deixam os terrenos e por isso é que plantam lá os eucaliptos para aquilo ter algum rendimento, ou plantam pinheiros para ter também rendimento, porque não estão lá. E não conseguem plantar hortas porque as hortas tinham que ir lá todos os dias e as pessoas vivem aqui na cidade, principalmente no litoral, e não vão para o interior, está bem? E depois provoca também em termos de impactos sociais, tem impactos em termos de trauma coletivo. 60% dos sobreviventes de incêndios desenvolvem stress pós-incêndios. Isto é um estudo da Universidade de Lisboa, está bem? A bibliografia está toda no final da apresentação. Isto tem a ver com aquilo que falámos, este gráfico tem a ver com aquilo que falámos, que é a poluição, e estamos aqui a ver só estas partículas de PM10, quando nos incêndios de outubro de 2017, a evolução é gigantesca, como podem ver. Estavam aqui embaixo antes dos incêndios e passaram para aqui. Isto provoca muitas doenças em termos respiratórios. E depois, o que é que podemos ter de retroalimentação do sistema climático? É que as emissões geradas pelos incêndios também entram na contabilização daquilo que são as emissões totais do país. Na verdade, Portugal, nos incêndios de 2017, como as emissões foram gigantescas, perguntou às Nações Unidas e à Europa se essas emissões também contavam, e ambas as organizações vieram dizer que sim, contavam para o total global, compreendiam o problema de português, mas essas emissões também tinham que contar para o total global das emissões de CO2 nacionais, está bem? E em 2022, como podem aqui ver, foram, só relativamente aos incêndios, foram emitidas 1,5 milhões de toneladas de CO2, e isso equivale a 1/3 das emissões anuais da cidade de Lisboa totais, ou seja, tudo o que nós podemos ter aqui em Lisboa a emitir, a produção de energia, os veículos, tudo por aí fora, está bem? É um valor muito, muito grande. E depois temos este feedback, para além de emitirem, não é? Quando há incêndios, para além de emitirem CO2, deixam de capturar. E neste caso, as florestas queimadas, ao longo destes últimos anos, têm capturado menos de 70% de CO2, e prova o agravamento das alterações climáticas. Isto são as emissões, como vocês podem estar a ver, em ambos os gráficos.
Este aqui gráfico só diz a respeito às emissões dos incêndios, mas este gráfico aqui compara as emissões totais, as emissões totais de gases com, com e sem efeitos, com e sem a inclusão dos incêndios. E como vocês podem ver, com a inclusão dos incêndios, os picos são exatamente naqueles anos que eu disse, em 2013, em 2005 e em 2017. Portanto, estas emissões e a variação é bastante acentuada, como vocês podem ver. Ou seja, tendencialmente as nossas emissões estão a decrescer, ao acompanhar também aquilo que acontece na Europa, mas com os incêndios temos este problema que nos afeta as nossas emissões globais. Passando agora para o ponto 2.1, já na parte 2 da minha apresentação, algo que é indesmentível é que, mais importante que qualquer combate, qualquer medidas que possam ser tomadas depois de existir um incêndio, melhor do que isso é prevenir, é a prevenção. E nós sabemos que vale mais prevenir do que remediar, que é um ditado popular e que não apareceu certamente ao acaso. E diria aqui eu que a estratégia-chave neste caso será a gestão do território, para além de uma gestão alargada, fazer faixas de gestão de combustível, e dou aqui o exemplo do projeto piloto na Pampilhosa da Serra, a reflorestação das áreas ardidas com espécies autóctones, como o sobreiro, que é resistente também aos incêndios, e serem também desenvolvidas políticas públicas, ao exemplo daquilo que é a floresta sustentável, que tem o apoio do PRR, em 185 milhões até 2026. Dar aqui só uma ideia, porque a prevenção deve ser feita por todos. Nem podia ser de outra forma, está bem? A prevenção tem que ser feita por todos, mas dar aqui só uns dados daquilo que é o trabalho da Polícia de Segurança Pública nesta área. E nós, na verdade, a Polícia de Segurança Pública nem tem uma área muito rural, nem onde haja muitas florestas, mas tem aqui, por exemplo, aqui em Lisboa, Monsanto, e tem ali partes ali na área de Sintra e também na área de Vila Franca de Xira. Estamos só aqui a falar em Lisboa, mas há áreas, por exemplo, em Leiria, junto ao Porto, e também em Coimbra, e alguns comandos mais no interior, onde nós estamos nas grandes cidades. E dizer que nestes anos, como vocês podem estar a ver, fizemos sempre mais de 10 mil patrulhas. Na verdade, em 2023 fizemos 17 mil patrulhas para prevenir. Levantámos estes autos de contornação, constituímos arguidos, quer em autos de contornação, quer em autos de crime, 75 em 2022, 183 em 2023 e 165 em 2024. Eu não gosto de estar a ler, portanto, também não vou ler. Fizemos 12 detenções o ano passado, relativamente a esta questão. Isto é aquilo que nós fazemos também em termos ambientais, está ligado muito com esta área. Depois aqui a parte de animal. Eu só coloquei esta parte animal porque aqui há uns anos, como vocês talvez se lembrem, e também já aconteceu, acho que aconteceu também o ano passado, mas não tão grave, que há uns anos um canil que estava ilegal foi apanhado por um incêndio e morreram, acho que 7 dezenas de animais, e isso causou até algumas alterações em termos da administração pública, está bem? Não estavam bem localizados, não era conhecido, e morreram 70 animais. E nós fazemos muita fiscalização em animais de companhia, etc. Como já disse, a prevenção é o desígnio máximo. Temos aqui alguns casos de sucesso: a Mata Nacional do Bussaco e o Baldio de Vilarinho, com estas medidas que foram tomadas, em que, no primeiro caso, não existem incêndios, não ocorreram incêndios desde 2010, e no segundo caso houve uma redução de 80% muito significativa entre 2015 e 2023. Qual é que será o vosso papel? Qual é que será o papel do cidadão? Porque o cidadão também é importante na parte da proteção civil. As polícias, os bombeiros, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não consegue estar em todo lado, e é muito importante. Portanto, é importante que, quando vejam ações suspeitas, que liguem para o 112 ou para a linha SOS Ambiente, está bem? 15% partem das detenções, partem deste tipo de denúncias das pessoas ou de comunicações. Depois temos aqui os projetos comunitários, as aldeias seguras, já estão 120
comunidades treinadas em prevenção, que é muito importante, e depois a educação com a campanha Floresta Segura a 50 mil alunos por ano, que é esta sensibilização é feita normalmente em média a 50 mil alunos por ano. Mas voltando aqui só um bocadinho ao 112, e porque acho que é importante falar disto, a polícia é a polícia que gera o número 112. Pronto, são polícias, quer aqui na zona de Lisboa para a zona sul do país, quer na zona do Porto para a zona norte do país, norte, centro e norte do país. E vocês podem ver que, por exemplo, em 2023 foram atendidas quase 5 milhões e meio de chamadas. E em 2024 cresceu cerca de 1 milhão de chamadas, 861 mil. Mas, destas 5.420, 5.420, em 2023, quase 4 milhões delas foram chamadas indevidas, ou chamadas falsas, ou chamadas para a linha 112 que não se justificavam. E isto vocês podem dizer, porque é que isto acontece? Bem, umas por brincadeira, outra porque há pessoas que estão sozinhas e ligam para falar. Qual é que é o problema disto? O problema disto é que quando essas pessoas estão a ligar indevidamente, poderá estar a acontecer efetivamente uma urgência e nós, como temos as linhas ocupadas, não estamos a atender essa urgência, está bem? Portanto, é um apelo que eu faço, é um apelo que devem fazer passar também para todos. O 112 é para emergências efetivas, não é para brincar, não é para comunicar. Foi vítima de um furto e que isso já aconteceu há não sei quanto tempo. Para isso, a pessoa liga para a polícia e vai à esquadra fazer a participação, está bem? Imaginem que vocês querem ligar por causa de um problema com os vossos filhos, com os vossos irmãos, com as vossas mães e não conseguem porque a linha está ocupada porque, na verdade, 4 milhões de chamadas de 5 milhões e meio são chamadas falsas, está bem? O crime de incêndio florestal está previsto aqui no artigo 274. Tem penas de prisão de 1 a 8 anos se for... Pronto, o mínimo é de 1 a 8 anos, mas depois pode ser agravado por qualquer uma destas linhas, especialmente se criar perigo contra a vida ou para a integridade física de outras pessoas ou para bens patrimoniais, pode subir de 3 a 12 anos, está bem? Estas penas foram aumentadas há pouco tempo, a partir de 2017, isto para que também tenha alguma parte de prevenção, para que as pessoas pensem que se efetivamente fizerem incêndios, quer seja doloso, ou seja, quer seja por vontade delas, quer por seja negligente, têm que ter muito mais cuidado, porque senão, se forem apanhadas e identificadas, são julgadas e podem ter estas penas, está bem? Pronto, como já lhe disse, crime de incêndio pode ir a 8 a 12 anos se houver a morte da pessoa, está bem? Isso é ainda uma agravante. Uma das dificuldades que se tem é que apenas 10% dos casos resultam em condenação. É relativamente pouco. Mas temos casos em que existe aqui condenações, um caso de 2021, por exemplo, há mais, mas eu trouxe este aqui como exemplo, foi condenado uma pessoa por 9 anos, pena de prisão, por incêndio doloso. Desafios que persistem são as minhas considerações finais. Existe muita gente a fazer prevenção, mas às vezes há alguma falta de coordenação. Melhorou muito, está bem? Isto melhorou muito a partir de 2017, a coordenação passou a ser muito mais forte. Outro dos problemas que persiste, e isso tendencialmente a agravar-se, é o envelhecimento da população rural e que possui floresta, está bem? 60% dos proprietários florestais têm mais de 65 anos, isso em termos de literacia, em termos daquilo que são os valores em termos ambientais e por fora, é mais difícil passar-lhes esses valores, está bem? Mas são pessoas preocupadas muitas vezes, mas cada vez estão a ficar mais idosos e depois perdem algumas capacidades, como nós sabemos. Outros desafios persistem. Lá está a falta de coordenação, o envelhecimento, que é a repetir o slide anterior. Oportunidades futuras. Apostar na economia circular, na bioeconomia da floresta, isto é muito importante para Portugal. Promover o turismo sustentável e rotas em áreas reflorestadas. Isto valoriza não só o território e coloca as pessoas também, elas, dentro do território e a fazer a sua própria vigilância. Está bem? É importante porque nós também não conseguimos estar em todo lado.
chamar a ação para o público, denunciar comportamentos de risco, já falei, para o governo reforçar a fiscalização e simplificar a gestão florestal. E depois deixava aqui estas mensagens, já vou terminar, deixava aqui estas mensagens finais. Combater a negligência é muito importante, muitos dos incêndios resultam da negligência. Apostar na tecnologia e na gestão comunitária e políticas públicas robustas e responsabilidade para todos, está bem? Nós todos somos guardiões da floresta. E deixava só aqui esta questão que era se o eucalipto deve ser banido, eu já disse um bocadinho disto, mas eu disse em relação às alterações climáticas, ou seja, ou gerido de forma sustentável, será ser banido ou gerido de forma sustentável, porque 26% da floresta portuguesa é do eucalipto e grande riqueza em termos de papel e outros advém desta produção. Isto é a bibliografia e dou por terminada aqui a minha apresentação. Espero que tenha sido útil para vós. Alguma questão? Estou à vossa disposição. Muito obrigada, Subintendente David Pereira, pela intervenção tão esclarecedora, que realmente nos permitiu uma visão concreta do estado atual das questões ambientais. Agora pedi à engenheira Elsa Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É licenciada em Engenharia do Ambiente, iniciou a sua carreira na Direção Regional do Ambiente de Lisboa e Val do Tejo e desde 2006 integra o quadro técnico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, atuando na avaliação de riscos e ordenamento do território e participa em diversas comissões consultivas e grupos de trabalho ligados à proteção civil e gestão de riscos ambientais. Ora, muito boa tarde a todos. Eu vou aqui compartilhar. Então, eu vou iniciar a minha apresentação com um breve enquadramento das bases do sistema de proteção civil e o papel da autoridade, uma vez que é nessa função que eu aqui estou a representar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como entidade da administração pública, no âmbito da proteção e socorro e também como entidade científica e técnica. Portanto, antes de mais, a figura que está aqui assinalada, que eu não sei se a conseguem visualizar muito bem, porque confesso que a escolha das cores não terá sido a mais feliz, mas isto pretende representar o ciclo contínuo da gestão do risco e que, no fundo, representa aqueles que são os objetivos da proteção civil. Portanto, por um lado, prevenir riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves e catástrofe, atenuar esses mesmos riscos, não é? Para limitar os efeitos no caso de acontecer um acidente grave ou uma catástrofe, socorrer e assistir as pessoas, naturalmente, e apoiar a reposição das condições pré-evento. Depois, a proteção civil não é unicamente uma atividade exercida aqui pela autoridade ou por qualquer outro organismo. Portanto, isto no fundo trata-se de um sistema para o qual contribuem quer os agentes de proteção civil, e como agentes de proteção civil entendam-se todos os que estão representados à esquerda, portanto, desde as forças de segurança, bombeiros, sapadores, INEM, serviços de saúde, etc., mas também entidades com dever especial de cooperação que contribuem para consolidar esse próprio sistema. No fundo, a redução dos riscos de catástrofes, que é o métier da proteção civil, é uma questão que é complexa e não há nenhum país no mundo que consiga enfrentá-la de forma isolada. Portanto, no fundo, é preciso sempre conjugar esforços coletivos e combinar conhecimentos que estão repartidos por várias entidades e que só dessa forma é que, reunindo os esforços públicos, privados, organizações não governamentais e etc., é que se consegue contribuir de facto para construir a resiliência à ocorrência dos mais diversos riscos. No fundo, a redução de risco é um problema que é de todos e é uma responsabilidade que também é de todos, desde logo do próprio cidadão. Portanto, como entidade da administração pública, esta é a missão da autoridade, portanto, planear, coordenar e executar uma política de emergência e proteção civil,
mas também assegurar o planeamento e coordenação na área do planeamento civil de emergência. Isto mais aplicado a situações de crise e de guerra, que não é tanto o foco deste webinar. No âmbito da proteção e socorro, e para cumprir aquela mesma missão, portanto, fazer cumprir a política de proteção civil, a autoridade tem como atribuições garantir a continuidade orgânica territorial. Isso faz-se através dos comandos subregionais de emergência e proteção civil, acompanhar todas as operações de proteção e socorro, planear e garantir a correta utilização dos meios que estão disponíveis para atuar em caso de acidente, quer sejam públicos, quer sejam privados, e assegurar uma coordenação de todos os agentes de proteção civil e demais estruturas que intervenham ou que tenham responsabilidade na proteção e socorro. Estas atribuições são materializadas num sistema integrado de operações de proteção e socorro, que assenta numa diretiva operacional que está publicada e que, no fundo, é o instrumento de planeamento, organização e coordenação do comando operacional, e a sua finalidade é assegurar que todos os meios são mobilizados com prontidão, portanto rapidamente, empenhando e gerindo o emprego correto dos meios e recursos de proteção e socorro. Peço desculpa. Depois, como entidade científica e técnica, os objetivos da proteção civil de prevenção e de atenuar efeitos dos próprios riscos são desenvolvidos recorrendo a atividades no domínio da previsão, avaliação e prevenção de riscos, e isto faz-se como? Portanto, há fatores de risco que são monitorizados diariamente, e isso com recurso às tais entidades que cooperam com o sistema. No caso, assinalo ali em particular o IPMA, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Autoridade Nacional de Saúde, que são as que mais frequentemente colaboram nessa monitorização diária. E, portanto, esta monitorização dos fatores de risco levam a que sejam determinados diariamente, em função das condições que estejam a ocorrer, e exemplo disso foram os últimos dias, em que tivemos com a influência de uma série de depressões, a última das quais com consequências felizmente acho que só materiais, porque em termos de vítimas parece-me que não tenha tido assim tanto impacto, mas de qualquer das formas, esse acompanhamento que é feito diariamente determina ou estados de alerta que são emitidos para todos os agentes de proteção civil que colaboram com o sistema, ou o aviso que é emitido à população e que muitos de vós terão até recebido via, portanto, SMS, portanto, a mensagem no telemóvel. Ou são emitidos avisos nas redes sociais, nos meios de comunicação social, e mais recentemente, para alguns casos, são emitidos mesmo SMS preventivos. Ainda como entidade científica, e tendo presente que a partilha de informação com os cidadãos é de facto uma prioridade que está consagrada na Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, pretendemos que seja assegurado o envolvimento dos cidadãos na execução das medidas de prevenção e preparação. E aqui temos duas áreas que são prioritárias. Por um lado, a sensibilização e a informação pública. Portanto, isso já decorrente até dos próprios avisos que são difundidos para a população, dando conta das medidas de autoproteção que devam ser tomadas em função da situação de risco que esteja a ser vivida, mas também da educação para o risco. Portanto, a educação para o risco é de facto entendido como uma componente fundamental para criar uma cultura de risco, a qual deve fazer parte naturalmente dos currículos escolares, e que é uma aposta que, aliás, já será do conhecimento de muitos de vós, ganham forma através de um referencial de educação para o risco, que é não mais do que isso, não é um manual, não tem receitas, é mais um documento orientador. Portanto, isto dá liberdade para que cada professor ou cada escola crie bases de trabalho que sejam ou mais lúdicas ou mais informativas, mas que sejam verdadeiramente centrados na prevenção de riscos
e que promovam a participação e, acima de tudo, o interesse por este tema da prevenção e da preparação. Focando agora em concreto no tema central deste webinar, e até porque hoje se assinala o Dia Internacional das Florestas, o anterior palestrante já destacou aqui a importância da floresta, é de facto um património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país, e realmente os incêndios florestais são uma séria ameaça, no caso de Portugal, e que comprometem seriamente a sustentabilidade até económica do país. A intervenção humana pode desempenhar um papel decisivo na origem e na limitação do desenvolvimento dos incêndios. Aliás, até porque essa ação humana no fenómeno faz distinguir este tipo de risco das restantes catástrofes naturais. Portanto, o incêndio rural, nós não podemos dizer que seja um risco natural, porque acaba por ter sempre uma componente humana associada, maioritariamente. Até porque, como podemos ver, as causas, maioritariamente, dos incêndios que são investigados em Portugal, estão todas associadas à componente humana, quer seja pelo uso do fogo, portanto, a realização de queimas ou de queimadas, que são usos que são legítimos, mas que têm que ser utilizados com regras, na altura certa e com o devido acompanhamento. E, portanto, tudo o que fuja a essas regras acaba por ser já um ato negligente que dá origem às tais contraordenações que o anterior palestrante referiu. E outras causas, como incendiarismo, e algumas até que nem conseguem ser determinadas, mas as puramente naturais representam apenas 2% das causas dos incêndios naturais aqui, muito ligadas, por exemplo, à questão das trovoadas, não é? Depois, a expressão dos incêndios em Portugal, portanto, a distribuição é legitimamente, e acho que isso é facilmente percebido por todos, é tipicamente sazonal, uma vez que ocorrem principalmente entre os meses de julho a setembro. Aliás, agora já começa a ser um bocadinho, esta época mais crítica já começa a ser um bocado mais alargada, muito por força das tais alterações climáticas, não é? Passamos a ter dias muito quentes, noutras épocas do ano em que não estávamos habituados, ou a prolongar-se os dias quentes e secos por mais tempo do que só pelos meses tipicamente de verão. Contudo, a propagação do incêndio, quer em termos da sua superfície, portanto, configura depois a área ardida, ou pelas copas das árvores, através da manta morta, etc., isso depende muito das condições meteorológicas. E, portanto, a direção e a intensidade do vento, a umidade relativa do ar e a temperatura determinam o grau de secura e o tipo de coberto vegetal ou orografia e a acessibilidade ao local, são tudo condicionantes que podem contribuir para que a extensão do incêndio seja muito maior. E, portanto, podemos ver que a evolução do número de ocorrências aponta para uma tendência de diminuição no número de incêndios que têm origem, não é? Mas, contudo, há picos diárias, apesar da tendência de descida. Temos, por exemplo, em 2017, como já foi referido, uma área ardida que é maior dos últimos anos, desde 95, e isso muito por força das tais condições meteorológicas que favorecem a propagação dos incêndios. Avaliando agora o nosso país em termos daquilo que é a perigosidade para os incêndios, temos aqui dois tipos de imagem. Esta imagem mais à esquerda, não sei se conseguem acompanhar o rato, que traduz a carta da perigosidade estrutural. O que é a perigosidade estrutural? É basicamente o favorecimento, vá lá, do local para que aconteçam os incêndios. E esta perigosidade estrutural aponta para que as regiões com mais predisposição para ocorrerem incêndios sejam a região norte-centro, a Serra Algarvia e também parte do Alentejo Litoral. Portanto, temos aqui esta zona mais carregada, que representam as zonas com maior risco estrutural de incêndio rural. Depois, para além disso, temos uma análise dinâmica do perigo, portanto, que está representada na carta da direita. Isto são, no fundo,
são índices que dependem muito dos índices meteorológicos, da temperatura, da umidade relativa do ar e da intensidade e direção do vento. Estas cartas deste perigo de incêndio ao nível até do concelho, como podem ver delimitado na carta, são cartas que são produzidas diariamente pelo IPMA e que integram não só a severidade meteorológica, que é o que aquilo representa, a cor mais escura é onde o perigo está no seu nível máximo, mas que tem por trás um conjunto de índices de comportamento do fogo, como sejam o potencial de ignição, que está muito ligado à secura dos combustíveis, não é? E à umidade relativa do ar, o potencial, o índice de propagação, que tem muito a ver também com a velocidade do vento. Claro que se estes dois índices estiverem no máximo, estão reunidos os ingredientes necessários para haver um incêndio de dimensões enormes. E, portanto, todos estes índices são diariamente calculados pelo IPMA e portanto, na monitorização que é feita diariamente com a Proteção Civil, são ponderados estes fatores para avaliar o risco diariamente. Em relação aos efeitos e vulnerabilidades, muitos deles já foram aqui falados na anterior apresentação, portanto, desde logo a perda e a destruição de espécies e de florestas é inegavelmente o mais importante. Mas também podemos ter, infelizmente, vítimas por parte das pessoas e animais, quer seja mortos ou feridos, por queimaduras, inalação de partículas e gases, etc. A destruição dos seus bens, não é? Casas, armazéns, equipamentos, veículos, etc. Cortes de vias de comunicação, alterações por vezes de forma irreversível do equilíbrio do meio natural, portanto, aquilo pode a destruição ser de tal ordem que dificilmente se consegue até recuperar determinados ecossistemas. E também a proliferação e disseminação de pragas e doenças quando o material ardido não é tratado convenientemente. Depois, peço desculpa. Depois temos aqui outros tipos de efeitos que, embora sejam difíceis de quantificar, são também efeitos a considerar, nomeadamente as tais emissões de gases e de partículas, que podem ser responsáveis por impactos ambientais e na saúde, como já referimos anteriormente. Temos também outro tipo de riscos que podem surgir na sequência de incêndios florestais, portanto, uma área que tenha sido devastada por um incêndio, se a seguir for sujeita às chuvas intensas, naturalmente fica mais exposta a que ocorram deslizamentos de terras e até cheias, não é? Porque o solo perde a sua permeabilidade e, portanto, mais facilmente essa água é transportada para zonas onde pode causar cheias ou inundações. Em Portugal, há uma aposta clara agora na definição de um modelo assente na prevenção e na minimização do risco de incêndios rurais. Portanto, com a publicação deste decreto de lei, que eu não vou estar aqui a amassar-vos com ele, foi aprovado um sistema de gestão integrado de fogos rurais no território continental e que tem como objetivo promover uma gestão ativa da floresta, implementar a gestão de combustíveis, tendo presente a defesa das pessoas e bens e a defesa da floresta. Portanto, a estratégia que foi definida para a defesa da floresta assenta numa rede de faixas de gestão de combustível. Para que é que servem estas faixas de gestão de combustível? Portanto, por um lado, para diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando a intervenção dos meios de socorro. Portanto, se houver uma rede de fácil acesso aos espaços florestais, rapidamente os meios conseguem aceder mais facilmente. Reduzir os efeitos da passagem dos incêndios, ou seja, criando faixas de contenção e isolando potenciais focos de incêndio, portanto, evitar que tomem dimensões mais desproporcionais.
Portanto, a gestão de combustível é, no fundo, uma rede dividida em 3 níveis. Temos a rede primária, secundária e a terciária. A rede primária é definida em programas regionais de ordenamento florestal e é da responsabilidade, em termos de execução e monitorização, do Instituto da Conservação e da Natureza e Florestas. Depois temos a rede secundária, que no fundo se desenvolve nas imediações das redes rodoviária, ferroviária, estabelecimentos vários, instalações de produção de energia, etc. E também, e aqui é a particularidade de no início se ter dito que a proteção civil começa em todos nós, os próprios proprietários, portanto, qualquer pessoa que, por qualquer título, detenha edifícios que estejam nos espaços florestais, têm obrigação de fazer gestão de combustível, portanto, e também esta gestão de combustível contribui para a rede de faixas de gestão, no caso, as redes terciárias. Portanto, as normas relativas a esta gestão de combustível estão definidas. Eu já vos vou mostrar mais à frente algumas recomendações que são feitas nesse sentido, mas no fundo, qualquer proprietário que detenha um edifício que confine com um espaço florestal deve proceder a essa gestão de combustível. E as normas que são recomendadas para fazer essa gestão de combustível. Portanto, dizer-vos antes de mais que a gestão de combustível é basicamente fazer a redução do material vegetal que possa arder, não é? De modo a evitar que o fogo se propague, quer na vertical, ou seja, o fogo inicia-se junto ao chão, não é? No mato mais rasteiro, e vai progredindo, vai subindo em altura consoante a vegetação ou o combustível que vai apanhando. E, portanto, a ideia é interromper, cortando o material mais rasteiro, interromper para evitar que chegue até às copas das árvores mais altas. Portanto, isto, muito simplificadamente, é aquilo que se entende por fazer a gestão de combustível. O que é que são as recomendações? Portanto, realizar faixas de proteção de 50 ou de 10 metros à volta das casas, e depois, dentro dessa mesma faixa, há recomendações relativamente à dimensão das copas, à altura das copas, etc. Portanto, todo uma série de passos. Não é o que se pretende com a faixa de gestão de combustível, e isto às vezes é uma das dúvidas que as pessoas colocam, não é eliminar tudo o que seja árvore ou arbusto que tenham, não, podem ficar árvores, podem ficar arbustos, tem é que haver um distanciamento entre eles para precisamente interromper ou dificultar a propagação de um incêndio o mais possível, no caso dele acontecer. E, portanto, estas são as normas para a limpeza das faixas de gestão de combustível. Depois, além disso, é ainda aconselhável tomar outras medidas, acho que isto é do interesse de cada um. Portanto, colocar pavimentos não inflamáveis à volta da casa, retirar todo o material inflamável, etc. Remover e triturar os sobrantes para não ficarem amontoados indefinidamente e, aliás, contribuírem para a tal proliferação de pragas e etc. que eu referi anteriormente quando falei dos efeitos e das vulnerabilidades. Limpar telhados, colocar redes de retenção de faúlhas, etc. Portanto, isto são tudo recomendações que podem ser facilmente adotadas por quem resida em territórios que são mais propícios à ocorrência dos incêndios rurais, né? Quem tenha zonas florestais nas imediações, e que não são medidas que são fáceis de implementar e que não são onerosas. E, portanto, isto é só cuidarmos um bocadinho daquilo que é nosso e contribuir para a prevenção de todos. Basicamente, a mensagem será essa.
Portanto, se antes as medidas anteriores tinham mais a ver com a defesa dos espaços florestais e dos nossos bens, há depois toda uma estratégia que surgiu após 2017 que tem a ver com a salvaguarda de aglomerados populacionais, incluindo pessoas e bens. Portanto, eu estou a falar-vos concretamente dos programas Aldeia Segura e Pessoa Segura, que são programas que se destinam a definir medidas estruturais para a proteção das pessoas e bens, precisamente na interface urbano-florestal, portanto, naquela zona em que já começa a haver, temos pequenos aglomerados, mas envolvidos por floresta, portanto, e essa interface mereceu essa atenção para constituir um conjunto de medidas de proteção desses aglomerados, identificando pontos críticos e locais de refúgio para que as pessoas se consigam salvaguardar no caso de acontecer um incêndio nas proximidades. Por outro lado, o programa Pessoas Seguras é mais vocacionado para as ações de sensibilização, no fundo, para as pessoas adotarem comportamentos, aliás, para prevenir a adoção de comportamentos de risco, não é? Para as pessoas terem noção. Por exemplo, há muita gente que vive em meios mais rurais, que sempre se habituaram a fazer trabalhos agrícolas e, portanto, a cuidar das suas terras. E que não, se calhar, não têm muita noção de que utilizar determinados equipamentos em dias em que haja condições muito quentes e muito secas pode pôr em causa a origem de um incêndio florestal. E, portanto, só esse tipo de prevenção desses comportamentos já permite reduzir o número de ignições que às vezes acontecem e que tornam depois difícil até a própria distribuição dos meios de combate, porque se tivermos muitos focos de incêndio a acontecer ao mesmo tempo, naturalmente não há bombeiros que valham para acudir a todas essas ocorrências. E, portanto, estas ações de sensibilização integradas neste programa Pessoas Seguras são, no fundo, ações que permitem dar a conhecer às pessoas as medidas de autoproteção para fazer face aos incêndios rurais. Estes programas são implementados em articulação com as autarquias. Porquê? Porque o efeito de proximidade também é muito importante e não há como realmente alguém da terra para conhecer a sua comunidade, não é? E para transmitir confiança e conseguir, no fundo, envolver todos neste procedimento de prevenção, de adotar medidas de autoproteção e conhecer as medidas de autoproteção. Ai, peço desculpa, de autoproteção. Portanto, as medidas estão disponibilizadas, se depois tiverem interesse, eu convidava todos a explorarem um bocadinho este site das Aldeias Seguras, que tem as medidas de autoproteção que são recomendadas para várias situações. Portanto, se estiver próximo de um incêndio rural, como é que deve proceder? Se um incêndio rural se aproximar de sua casa, também, como é que deve proceder? Portanto, desde fechar portas e janelas, regar paredes, etc., avisar vizinhos, e lá está, a seguir as indicações da autoridade e do oficial de segurança local. Portanto, este oficial de segurança local é uma pessoa que é daquela freguesia, daquela aldeia, e, portanto, que todos conhecem e que está munido das instruções para transmitir aos seus concidadãos. Depois, se ficar cercado por um incêndio, também qual a melhor forma de atuar. Às vezes, se calhar, a melhor forma até nem é ir numa determinada direção, é preciso saber qual é exatamente a direção que é recomendada, porque nos leva a um local que é seguro e que é conhecido de quem tem depois a missão de ir salvar, não é? Porque se cada um começa a fugir para o seu lado, é um bocado difícil depois saber como ajudar as pessoas. Oi, peço desculpa. Portanto, eu acho que terminava aqui a minha apresentação.
recomendando então que, se tiverem interesse, e acho que deve ser do interesse de todos, consultem o site das Aldeias Seguras e Pessoas Seguras. Muito obrigada. Muito obrigada, engenheira Elsa Costa, por nos explicar como é que se organiza a Proteção Civil em Portugal, e também como é que o programa Aldeia Segura e Pessoa Segura e a gestão integrada de fogos rurais está organizada. Eu pedi agora à engenheira Verónica Catarino, que é da Escola Nacional de Bombeiros, é licenciada em Engenharia dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra, com uma pós-graduação em Gestão de Emergência e mestrado em Recursos Florestais. É formadora especializada na Escola Nacional de Bombeiros desde 2001 e coordena neste momento este centro. E possui uma vasta experiência em fogos controlado e de supressão de incêndios, e tendo participado em projetos nacionais e europeus na área da gestão de emergência e segurança. Boa tarde. Então, eu vou apresentar um programa que me foi proposto relativamente a esta questão dos incêndios florestais, mas numa perspectiva mais técnica, portanto, falando sobre as matérias que nos permitem conhecer o comportamento do fogo e o comportamento dos incêndios florestais. Vou começar por abordar o triângulo do fogo, o tetraedro, a transmissão de energia, tipos de propagação, fatores que influenciam a propagação, as técnicas de combate a incêndios, nomeadamente o método direto, indireto e combinado, a segurança no combate a incêndios, onde se inclui o equipamento, a utilização do equipamento de proteção individual, as estratégias de prevenção, que já foram um pouco focadas, mas vou mostrar noutra perspectiva, nomeadamente a gestão de combustível, a criação de mosaicos e rede das faixas de gestão de combustível, a criação e manutenção de rede viária e divisional, mostrando também algumas imagens, a utilização da técnica de fogo controlado para a gestão, e também falo de uma forma muito genérica sobre o uso de equipamentos e tecnologias, no fundo, alguns avanços nesta questão do combate a incêndios florestais. Então, a primeira coisa que devemos compreender para que percebamos como é que surge um fogo, é percebermos que para que exista combustão, nós necessitamos de 3 elementos. No caso, o combustível, nos incêndios florestais, regra geral, trata-se de vegetação, dos matos, das herbáceas, de resíduos de exploração florestal, portanto, todas as componentes. No caso temos, por exemplo, um pinhal, as pinhas que caem, todo este material vegetal acaba por ser considerado combustível, desde que esteja disponível para a combustão. O comburente, que no caso dos incêndios florestais, trata-se do oxigênio, o oxigênio que existe livre e, por conseguinte, que em condições de proporção de equilíbrio, e desde que exista a energia de ativação, que é o terceiro elemento do triângulo, pode dar origem, então, ao fogo portanto, e o desenvolvimento de incêndios florestais. Porém, a questão não é assim tão linear e tão simples como dizermos que necessitamos de 3 elementos, que são, então, o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e a energia de ativação. A questão é que eles têm que existir em proporções, portanto, de equilíbrio, que levam ao início da combustão, e iniciada a combustão vão-se desenvolver uma série de fenómenos físico-químicos, onde inclusivamente existe a libertação de radicais livres, e portanto isto dá origem à reação em cadeia. A isto designamos tetraedro do fogo. Iniciada a combustão e nos incêndios e nos fogos, nós vamos ter a transmissão da energia, a transmissão do calor pelas formas universais de transmissão de energia, que são elas a convecção, a radiação e a condução. Estas 3 formas de transmissão de energia existem também noutras áreas. Existem, nomeadamente, se pensarmos na atmosfera livre, sem sequer termos incêndio ou termos fogo. Porém, nos incêndios é muito importante que compreendamos a transmissão da energia. Nos incêndios florestais, ou rurais, como queiram, os rurais, que incluem os incêndios florestais, os incêndios agrícolas e os incêndios que, na verdade, se desenvolvem na interface urbana ou rural,
nós temos a transmissão de energia por convecção, que é, digamos, uma forma de transmissão de energia muito, muito importante no desenvolvimento dos incêndios florestais, porque é libertada, nomeadamente na vertical, na atmosfera, e em grandes quantidades de energia, pode inclusivamente levar a incêndios de maior desenvolvimento, a que eles sejam dominados, em termos de propagação, pela convecção. No fundo, os designados incêndios de tipologia convectiva. A radiação, também muito importante, porque é a transmissão da energia por ondas eletromagnéticas e que, no fundo, vão atingir tudo aquilo que veem num processo, sobretudo, de transmissão de calor na horizontal e que vão afetar tanto os combustíveis, ou seja, a vegetação que vai receber muita energia, ao receber essa energia, esses combustíveis vão ficar mais secos e mais quentes, e ficando mais secos e mais quentes vão ficar mais disponíveis para a combustão. E ficando mais disponíveis para a combustão, eles vão arder mais facilmente, libertando maior quantidade de energia, ou seja, vai-se ganhar, neste caso, mais intensidade, que, por sua vez, acaba por criar aqui um ciclo dinâmico, vai levar ao desenvolvimento do fogo, ou, no caso dos incêndios florestais, ao desenvolvimento dos incêndios. Portanto, a convecção e a radiação são, efetivamente, duas formas de transmissão de energia muito importantes no caso desta situação específica de incêndios rurais. Depois existe a terceira forma, no fundo, de forma universal de transmissão de energia, que é a condução, sendo que a condução nos incêndios florestais apesar de existir, é menos importante, enquanto que nos incêndios urbanos e industriais poderá ser muito importante, mas nos florestais é menos. Isto porquê? Porque a maioria das plantas, sejam elas arbustos, podia dar exemplos, o tojo, a carqueja, a urze, a esteva, o alecrim e outras espécies que existem nos nossos matagais, assim como as espécies linhosas, quando estamos a falar de árvores, fala-se muito do eucalipto, do pinheiro, os sobreiros, quercus-suber, portanto, os diferentes carvalhos, carvalho português, etc. Todas as plantas são formadas por cadeias de celulose. E essas cadeias de celulose, no fundo, falando de uma forma mais genérica, a madeira, ela é um mau condutor, portanto, não transmite bem a energia. Quer dizer que este processo de transmissão de energia por condução é inferior, muito inferior, à transmissão de energia por radiação e por convecção. Portanto, interessa-nos perceber estes fenómenos e perceber que a condução, que a radiação e a convecção vão ser muito importantes na transmissão da energia nos incêndios florestais. Isto são os processos iniciais para nós começarmos a compreender como é que se desenvolve uma fogueira, um fogo, e como é que se desenvolve um incêndio. Esta transmissão de calor, o que é que vai acontecer? Vai aumentar então a temperatura dos vegetais, da vegetação, a temperatura daquilo que designamos de combustíveis nos incêndios, necessária à inflamação dos combustíveis mais próximos, vai acelerar as reações químicas da combustão e vai ser responsável pela propagação, crescimento dos incêndios em intensidade, e intensidade não é velocidade, são conceitos distintos, assim como também é distinto do conceito de severidade. Portanto, vai ser responsável pela propagação, crescimento em intensidade, perímetro e área ardida, desde que existam oxigénios e combustíveis em proporções convenientes. Quanto maior é a quantidade de calor, maior é a força destruidora do incêndio, mais difícil será a extinção e a atuação, então, dos operacionais, incluindo os bombeiros. Que tipos de incêndios podemos ter? Que tipo de propagação? Neste caso, eu não estou a falar especificamente de tipologia, porque quando falamos de tipologia de incêndios, podemos falar de diferentes coisas. Eu posso falar de incêndios de tipologia de vento, ou seja, que são incêndios dominados e propagados pelo vento, incêndios de tipologia topográfica, que são incêndios que são dominados não pelo vento, mas sim pelas formas orográficas do terreno, portanto, da topografia, do relevo, e podemos ter, portanto, incêndios que são dominados, são convectivos, que são dominados, como eu ia dizendo, por grandes correntes de convecção. Porém, se falarmos da propagação através dos combustíveis, que é mais entendível, não é? Nós podemos ter incêndios de superfície, temos muitos incêndios de superfície, aliás, ainda há 2 dias ocorreram incêndio na noite, portanto, há 2 noites, incêndios de superfície que estavam a ocorrer em Arcos de Valdevez e Vila Verde, exemplos que utilizei ainda hoje. Neste caso, as chamas propagam-se junto ao solo,
queima de arbustos, folhado e parte superior da manta morta. São incêndios de superfície. Quando estes incêndios sobem às copas das árvores e queimam copas das árvores, eles designam-se incêndios de copas, em que as chamas atingem as camadas mais altas do combustível e propagam-se através das copas. Depois aqui ainda podemos diferenciar, existem dois tipos de incêndios de copas principais, digamos assim, que podem ser os incêndios de copas ativos e os incêndios de copas passivos. Os designados incêndios de copas passivos são incêndios que estão a progredir à superfície, que sobem à copa das árvores, queimam uma copa ou outra e voltam, digamos, continuam a sua progressão à superfície, não passam depois de copa em copa. Enquanto que os incêndios ativos são incêndios que vão progredindo de copa em copa. Logicamente que para se ter um incêndio ativo, normalmente estamos em condições meteorológicas mais extremas, em que o vento é mais forte, em que a densidade dos povoamentos de densidade, ou seja, a proximidade das árvores, o número de árvores por hectare, é muito superior, o que faz com que a própria chama, ao subir numa árvore pela casca acima, pelo tronco, chega à copa e consegue depois passar de copa em copa, porque na verdade, ao chegar às copas tem as folhas, tem os ramos fininhos e vai transportar-se de copa para copa. Estes são os incêndios de copas, que também ocorrem, que são mais violentos, digamos assim, mais intensos que os incêndios de superfície. Depois existe outra tipologia, que são os incêndios subterrâneos. Os incêndios subterrâneos, que são incêndios, precisamente ao contrário, opostos aos anteriores, eles são muito mais lentos, normalmente são os incêndios mais lentos, que podem durar dias ou semanas e que se propagam através das raízes na manta morta inferior. Normalmente é uma combustão sem chama. Para se proceder à extinção destes incêndios, regra geral, tem que se rasgar o terreno, por exemplo, com máquinas de rasto, e fazer com que as chamas voltem à superfície e, como eu costumo normalmente falar nesta área, os incêndios acabam por se extinguir, apagar à superfície. Ou seja, se eu tiver incêndios de copas, podem abater-se árvores ou fazer de alguma forma com que ele volte à superfície, criando descontinuidade dos combustíveis. Se eu tiver um incêndio subterrâneo, temos que rasgar o solo para que ele volte à superfície e vamos extingui-lo à superfície. E depois temos aqui esta tipologia, que na verdade é um acrescente, digamos, à propagação através dos combustíveis, que são os incêndios de projeção, e que temos muitos a nível nacional e internacional, e que, no fundo, o que transmite é uma tipologia de incêndios em que até pode estar a propagar-se à superfície, mas que este próprio incêndio está a lançar faúlhas, a lançar projeções à sua frente ou junto aos flancos. Os flancos são as laterais do incêndio, olhando da retaguarda para a cabeça, designamos flanco esquerdo no lado esquerdo, da retaguarda para a cabeça, o flanco direito do lado direito, olhando da retaguarda para a cabeça do incêndio, ou seja, a frente que se desenvolve com mais intensidade, e está a projetar faúlhas que vão provocando novos focos de incêndio, que são aquilo que nós designamos de focos de incêndio secundários. Estão a propagar-se por focos secundários. Acontece que, existindo focos secundários, como ilustra esta imagem, esses focos, ao desenvolverem-se, vão interagir com o incêndio principal. Portanto, o comportamento destes incêndios de projeção é diferente, não é? Na medida em que já temos vários focos que acabam por interagir uns com os outros. Depois também é importante, em termos do comportamento do fogo, e pensando na projeção e deslocamento da matéria inflamada, percebemos que estes focos secundários são focos que surgem a partir de projeções, podem ser projeções, como eu estava a dizer, de faúlhas. Isto é uma outra ilustração, podem ver aqui no canto superior direito, que demonstra precisamente isso, mas também podem estes focos secundários surgir por rolamento de pinhas ou de troncos, outros materiais. Portanto, enquanto o incêndio progredir, por exemplo, ascendente numa encosta, a subir a encosta, rolam esses materiais e podem provocar outros focos de incêndio. Isto é, de facto, um problema em termos da propagação do incêndio e em termos da segurança dos bombeiros e outros agentes de proteção civil operacionais, que pode ser a GNR, sapadores florestais, Força de Sapadores Bombeiros, Força Especial de Proteção Civil, portanto, todos eles trabalham nos incêndios florestais e outras entidades. Isto é um problema porque, ao surgirem focos secundários, vamos ter mais problemas de segurança no terreno. Estes focos secundários podem, aliás, surgir a curtas, médias
e longas distâncias. E, portanto, os focos secundários de curta e média distância podem colocar em causa, desculpem, a segurança dos operacionais diretamente. Um exemplo no canto inferior direito de um incêndio aqui na zona da Lausanne, há muitos anos atrás, em que estávamos a registar precisamente a surgir à frente do incêndio outros focos secundários que faziam logicamente interação com a frente principal e faziam com que o incêndio se desenvolvesse mais intensamente. Quais são os fatores que influenciam a propagação? Agora falando nos fatores. Há quem fale de triângulo de fatores ou um quadrado de fatores. Nós, na escola, regra geral, quando falamos de triângulo, falamos do que vos falei anteriormente. Considerando os fatores que influenciam a propagação do incêndio, temos que então ter em atenção o combustível, e já expliquei um pouco sobre a questão do combustível, toda a vegetação que no fundo existe nos espaços florestais, rurais, agrícolas, na interface urbano-rural, que permite a propagação da combustão, as próprias condições meteorológicas que existem, que ocorrem naquela altura em que está a acontecer o incêndio, a topografia, orografia, relevo, e o próprio tempo, relógio, porque a passagem do tempo, em termos de dinâmica do incêndio, vai fazer, ou seja, a dinâmica vai ser diferente à medida que o tempo vai passando. Daí que em termos de combate a incêndios, regra geral, se fala que a primeira intervenção deve ser rápida e musculada, isto para não, no sentido de não termos grandes incêndios florestais. Mas depois também vou fazer uma outra abordagem relativamente a esse aspecto. Então, a topografia é o fator mais constante, mas o comportamento do incêndio, mesmo que a topografia sendo constante, porque ela não sai do lugar, não é? Quando ocorre o incêndio, nós já a conhecemos, já sabemos como é que é a topografia de um determinado local. No entanto, o incêndio, ao movimentar-se nessa topografia, nesse relevo, ele vai variar de forma significativa devido à distância que percorre o terreno e ao movimento sobre o terreno. Ou seja, são tudo processos dinâmicos. Não é uma questão assim matemática muito simples e que seja sempre igual. Portanto, ele vai variando dinamicamente. As características topográficas mais importantes são o declive, a exposição das encostas, a altitude e a rugosidade do terreno. Sendo que, por exemplo, quanto maior o declive, maior será a capacidade de o incêndio aumentar em termos de velocidade e, consequentemente, de intensidade. Quanto menor o declive, à partida, se esse fator não está lá, se tivermos um terreno plano, por exemplo, então, se o terreno é plano, o declive não vai influenciar a propagação desse fogo. Interessa também saber, quando ocorre um incêndio, para o compreendermos, qual é a posição do incêndio na encosta. Isto no caso de estarmos a falar de uma zona, por exemplo, serrana, como é a casa da Serra da Lausanne, Serra da Estrela, Alvão, Marvão, Serra de Monchique, e nas diferentes partes do país, eventualmente Sintra, outras, Serra da Candeeiros, etc. Portanto, nós temos que perceber qual é a posição em que o incêndio surge, porque na base das encostas o comportamento é de uma forma, a meio da encosta será de outra forma porque apanha outro tipo de combustível e no cimo da serra será de outra forma porque apanha outro tipo de combustível e tem outro tipo de condições. Temos aqui então uma ilustração que demonstra precisamente um esquema simples para explicar como é que o incêndio progride a subir numa encosta. Reparem, temos aqui as chamas para ilustrar. Se eu tenho um declive mais acentuado, o próprio comprimento de chama na frente de chamas vai aumentar. Se o comprimento de chama aumenta, vai aumentar a velocidade e a intensidade de propagação. Entrando, isto é a representação do vento, aqui esta setinha aqui assim azul, aqui queríamos representar em termos de simbologia gráfica operacional um vento moderado, e neste esquema reparem, a questão de termos aqui os ventos e também, depois falando dos ventos, podem ser locais e gerais, e até podemos estar a queimar ou termos problemas aqui com o incêndio e termos as duas tipologias de vento a influenciar, portanto ele vai injetar ar fresco na combustão. Ao injetar ar fresco, por sua vez, leva oxigênio, havendo a libertação de gases inflamáveis, gases voláteis pelas plantas que estão a arder e que se estão a decompor, nomeadamente no processo de espirólise, a combustão vai ser mais dinâmica, digamos assim, e será maior a propagação, o pré-aquecimento, e também temos aqui a representação dos materiais incandescentes a rolar pela encosta abaixo.
Então, o declive do terreno tem uma influência direta no comportamento do fogo, uma vez que existe maior aproximação dos combustíveis às chamas, aumenta o comprimento de chama, favorece a passagem de um incêndio de superfície para as copas das árvores, indiretamente pela relação com a radiação solar, porque pode ser maior ou menor a radiação portanto, que atinge os combustíveis e que vai influenciar a sua temperatura e a sua disponibilidade para arder. Os declives muito acentuados vão favorecer também a ocorrência do que designamos de comportamento eruptivo, ou seja, um comportamento muito rápido, que inclusivamente a nível operacional é muito problemático em termos da segurança dos operacionais. Por outro lado, compreendermos que se o incêndio for a subir a encosta, ele tem maior intensidade, maior velocidade, maior comprimento de chama, quando transita na zona de comeada tem o tipo de comportamento e ao descer a encosta ele se terá à partida, atenção, isto sempre de forma genérica, porque há incêndios com comportamentos diferentes e de diferentes condições que podem influenciar, mas, portanto, à partida, só considerando o efeito topografia e declive, ele, ao descer na encosta, vai diminuir em termos de intensidade, vai diminuir em termos de comprimento de chama, velocidade com intensidade, e diminuir em termos de velocidade. Claro que se adicionarmos vento, aí a questão já pode ser completamente diferente. Então, também interessa compreendermos que, efetivamente, nesta transição entre declives, ou seja, enquanto o incêndio vai a subir a encosta, ele é mais rápido e com comprimento maior, quando chega ao cimo, digamos, da linha de comeado, ou um cimo, imagina, de um planalto, ele vai quebrar um pouco a sua progressão e a sua velocidade de propagação. Então, isso faz-nos pensar em termos de medidas de prevenção sobre a questão da tipologia de casas, de habitações e onde é que elas devem estar construídas. Portanto, será muito, muito maior risco esta casa aqui, neste esquema que se apresenta, por vários motivos, nomeadamente porque está logo acima do declive, tem um telhado em madeira, um tapume de madeira, é uma casa construída no topo da encosta, e grandes árvores com copas encostadas. Se bem que aqui nem tem propriamente a representação, como muitas vezes se vê no terreno, que são mesmo árvores encostadas mesmo às casas. Isso é que não deve acontecer. No entanto, como diziam anteriormente, e bem, não se tem que cortar todas as árvores à volta das casas, nomeadamente se tivermos espécies autóctones que não causem problema, nomeadamente sobreiros, carvalhos, ou outras espécies que até têm bastante valor ambiental e paisagístico até. Porém, se tivermos uma casa de alvenaria, com paredes de alvenaria com reboco, com telhado resistente ao fogo, com uma saliência mínima, com paredes de betão para desviar o calor, um bocadinho recuado ou mais recuadas do topo da encosta, com combustível reduzido à volta, com algumas pontas para estabilidade, então a situação aí já será de menor risco e, em termos de combate, é mais fácil. Já foi um pouco aqui falado sobre as questões dos elementos meteorológicos que influenciam os incêndios. A meteorologia é, de facto, o fator, ao contrário da topografia, mais variável, portanto, a topografia é mais estável e nós conseguimos interpretar e ter a previsão do comportamento do incêndio pela topografia que temos, não é? Mas a meteorologia é o fator mais variável, diferente devido a diferenças nas massas de ar, alterações do ciclo diurno e noturno e movimentos atmosféricos em distintas escalas, nomeadamente à escala local, mesoscala e à escala sinótica. E em termos de incêndios, nós temos que interpretar ter conhecimento, acompanhar toda essa mudança. Tenho aqui algumas fotografias de incêndios reais, neste caso as duas fotografias aqui no canto direito é aqui na Lausanne, mesmo junto ao centro onde eu estou a fazer esta apresentação, no aeródromo municipal da Lausanne, na Escola Nacional de Bombeiros, e são fotografias do maior incêndio de outubro de 2017, que começou aqui muito próximo, digamos, da nossa escola. Como podem ver, aqui podíamos fazer uma série de interpretações, que eu não vou agora, não tenho tempo para explicar isto tudo, mas aqui, por exemplo, consegue-se perceber que existe instabilidade atmosférica que se está a formar como se fosse uma nuvenzinha sobre o incêndio, uma nuvem cúmulos, que são aquelas nuvenzinhas de chuva que nós vemos naturalmente na atmosfera. Então, neste caso, está-se a formar um pirocúmulos. Isto é um indicador, em termos de comportamento do incêndio, que ele se pode tornar um incêndio com comportamento extremo e, portanto, nos vai trazer problemas em termos de combate.
Enquanto que aqui nesta fotografia do canto inferior esquerdo temos uma fotografia que apresenta uma situação de atmosfera estável, portanto, para acrescentar que, para além de termos que saber as condições meteorológicas a nível de vento, de temperatura, de umidade relativa e umidade absoluta do ar, também devemos compreender a questão da estabilidade e instabilidade atmosférica. Quanto mais instável é a atmosfera, mais problemático são os nossos incêndios, maior será o potencial de desenvolvimento e propagação dos incêndios florestais. Aqui, portanto, há umas fotos que mostram isso. Portanto, cá está, em termos de resumo, os elementos meteorológicos que merecem maior destaque são a temperatura do ar, a umidade do ar, o vento, geral e brisas e questão sinótica, precipitação, desculpem, a existência também ou não de precipitação, logicamente, quanto mais dias sem precipitação tivermos, ou se tivermos ondas de calor ou períodos de seca, vão aumentar a disponibilidade da vegetação, portanto, para arder, ou seja, dos combustíveis, e a estabilidade ou instabilidade atmosférica. A temperatura do ar é o grau de aquecimento do ar no dado momento. Quanto maior a temperatura do ar, mais seca ficará a vegetação. A umidade do ar e a ocorrência de precipitação influenciam aquilo que se designa o teor de umidade dos combustíveis, da vegetação, e, consequentemente, a sua disponibilidade para a combustão. O vento deve ser avaliado em relação sempre à velocidade e rumo, conforme aqui se ilustra. Relativamente a estes parâmetros, vocês podem consultar no sítio do IPMA, do Instituto, que tem aqui em cima o link, podem consultar nomeadamente o risco de incêndio. Fui buscar há bocadinho para verem que hoje, por exemplo, está em todo o país, aliás, em todo Portugal continental e Madeira, também se consegue visualizar risco baixo, neste caso, para incêndio florestal. Qualquer cidadão pode consultar e ver essas condições meteorológicas. Os combustíveis são o único fator que podemos modificar, nomeadamente durante o incêndio rural. Quanto às características dos combustíveis, interessam-nos sobretudo a carga de combustível, a continuidade vertical e horizontal, a densidade, portanto, o número de espécies por hectare, se estão mais próximas umas das outras, a dimensão e forma do combustível, a compactação e o conteúdo químico das plantas. Quais são as principais técnicas de extinção? São precisamente quebrar um dos lados do triângulo do fogo. Pode ser por redução do calor, ou seja, por arrefecimento. Aqui está um bombeiro a utilizar um extintor dorsal com água, são uma espécie de mochilas que levam cerca de 20 litros de água. Pode ser utilizado em jato ou em cone de ataque. A diminuição do oxigênio por abafamento, utilizando, por exemplo, batedores abafadores, utilizando pás, utilizando outro tipo de técnicas. A própria água acaba por fazer também abafamento. Por exemplo, com uma máquina arrastando terra sobre as chamas, nós acabamos por extinguir por abafamento. E a eliminação de combustíveis por carência, que, quando estamos a falar de grandes incêndios florestais, esta é a melhor metodologia, ou seja, ou colocamos máquinas a abrir faixas de contenção, ou podemos queimar o combustível de forma a criar uma área negra ou seja, queimar a vegetação, de forma a criar uma área negra para que o incêndio não progrida por carência de combustível. Os agentes extintores utilizados nas técnicas de combate a incêndios são, então, a água. Podemos adicionar à água retardantes para melhorar a eficácia da água, retardantes de curta duração ou retardantes de longa duração, também conhecidos como caudas, estes retardantes de longa duração. Estes retardantes de longa duração, regra geral, são utilizados, podem ser utilizados por veículos terrestres, mas também por meios aéreos. Exemplo, Canadairs, aviões que têm maior capacidade, que podem aplicar estes retardantes de longa duração para criar uma faixa química. E a própria terra também pode fazer extinção. A água atua principalmente por arrefecimento, mas também por abafamento, conforme já referi, mas pode ser insuficiente para extinguir o incêndio, pelo que deve ser complementada com a abertura de faixas limpas de combustível, através de ferramentas manuais, que nós também designamos material sapador, ou máquinas, bulldozers, inclusivamente. São 3 os métodos de ataque aos incêndios florestais: o ataque direto, o ataque diretamente às chamas, o ataque indireto, que é feito à distância, criando as tais faixas de contenção, tirando combustíveis, por exemplo, com máquinas de rasto, e o ataque combinado, em que se usam ambos os métodos numa frente de chamas. Aqui temos um exemplo em que consiste o ataque direto. Aqui, por exemplo, com os bombeiros a fazer a extinção com linhas de mangueira com água, atacando diretamente nas chamas, ou com um avião Fireboss a fazer descargas sobre a linha de incêndio. Aqui também com outro tipo de tipologia de meios aéreos, nomeadamente o Kamov,
o Canadair e o Bell, o helicóptero Bell. O ataque indireto, como referi, consiste na delimitação do incêndio a uma determinada área com faixas de contenção ou com fogo de supressão, que é uma outra questão, que é designado a utilização do contrafogo. Por exemplo, é fogo de supressão, ou o fogo tático também é fogo de supressão. Então, aqui 2 exemplos na Serra da Lousã, nomeadamente esta fotografia do canto esquerdo é precisamente a área onde parou, ou uma das zonas onde parou o incêndio de Pedrógão 2017, onde foi, aliás, combatido, e aqui uma bulldozer a abrir faixa de contenção. No método de ataque indireto, podemos construir faixas com contenção com máquinas RAS, como me referi, com material de sapador ou, portanto, ferramentas manuais. Aqui nós na escola fazemos muito este tipo de treinos e também utilizando aquilo que chamamos fogo de supressão. No fundo, este fogo de supressão é um fogo técnico um pouco diferente do âmbito em que estamos normalmente a falar de incêndios, como sendo incêndios destrutivos. Para todas estas técnicas e para o combate aos incêndios é obrigatório o uso do equipamento de proteção individual. Esse equipamento de proteção individual é constituído pelas peças que vou mostrar de seguida. O capacete com óculos de proteção, são óculos específicos para o combate aos incêndios florestais. O capacete também é próprio para combate a incêndios florestais, mais corretamente, segundo a legislação, em espaços naturais, mas, portanto, tendência a ser florestais ou rurais. A cógula, que é o capuz de proteção florestal, a cógula, que é, no fundo, tapa e protege a face, toda a face até aos olhos, os óculos que ficam sobrepostos sobre a cógula, para proteger toda a face do operacional, para que não sofra queimaduras, não sofra acidentes. Depois as luvas de combate a incêndios florestais, como se vê também na imagem, que são específicas e seguem as normas, têm que estar normalizadas. O fato de proteção florestal, que inclui o casaco, este casaco aqui vermelho, por exemplo, que vem é o verde, no caso verdes e amarelos, depende da situação, depende da força e da entidade que está a combater. A camisola interior de manga comprida, por dentro devemos utilizar, eu recomendo sempre, uma camada, nem que seja de algodão, mas, portanto, podemos ter uma camisola de manga comprida e também aconselho normalmente leggings, porque, de facto, nós sentimos no combate, ou até quando estamos a utilizar fogo, sentimos muita radiação e essa radiação afeta-nos em termos de combate. E depois a bota florestal. Todos estes equipamentos devem ser normalizados. E devem ser lavados, só para fazer aqui uma referência, separados de outra roupa. Ou seja, os EPIs, equipamentos de proteção individual, não devem ser levados para casa e não devem ser lavados nas máquinas junto com a roupa da restante família. Devem ser tratados nos quartéis ou, portanto, em locais adequados e lavados à parte. Para além do equipamento de proteção individual, depois acrescem alguns equipamentos que nós consideramos equipamentos de sustentabilidade ou sobrevivência individual, em que se inclui a lanterna, em que se inclui uma máscara de evacuação, em que se inclui o sistema de hidratação para a mochila de combate, que é fundamental, porque nós devemos hidratar antes de ir para o incêndio, durante o incêndio, após o incêndio, porque é muito fácil sofrer desidratação, bem como sofrer com os problemas de fumos. E por esse motivo, devido a todas as partículas que são libertadas pelos fumos dos incêndios florestais, em que se incluem muitas substâncias cancerígenas, devemos usar máscaras de partículas com filtro. Aliás, aquele filtro que toda a gente ficou a conhecer com o Covid. E devemos utilizá-lo para que inalemos o mínimo de partículas possível, se bem que temos consciência que as inalaremos sempre. Depois, neste âmbito da segurança, a Escola Nacional de Bombeiros cria bastantes conteúdos didáticos, cartazes didáticos, em que se inclui o cartaz Lessons, que nós criámos, portanto, pela Escola Nacional de Bombeiros, nomeadamente aqui no Centro de Formação Especializada em Incêndios Florestais na Lousã, e estes cartazes estão divulgados a nível nacional, e nomeadamente o mais recente que desenvolvemos com grafismos próprios, ajustados à realidade portuguesa, as 10 normas de segurança no combate a incêndios rurais, e o Lessons, que devemos implementar em todos os testes das operações. Então, temos aqui várias imagens que ilustram a segurança e a implementação de todas as medidas de segurança, nomeadamente na nossa formação, na aprendizagem e assimilação por parte dos nossos bombeiros. E questões para percebermos
É só para mostrar a situação de risco que os bombeiros passam, neste caso é um pequeno filme, muito pequenino. Vou ver uma coisa. Não, não. É assim, se calhar passa, só não. Mas é sempre para a esquerda. O nome diz é o total 8 motoristas. Chega mais para lá. Era isto que queria ilustrar para que compreendamos, também é muito importante que a sociedade compreenda as dificuldades que nós sentimos quando vamos fazer o combate aos incêndios e os riscos, digamos assim, que também que estamos sujeitos. Quanto às estratégias de prevenção... Engenheira, nós já ultrapassamos o nosso tempo em cerca de 18 minutos e, Então, portanto, vou terminar, entretanto. era isso, Então. fizesse, sim, obrigada. Obrigada, peço desculpa. Pronto, eu tinha aqui só a questão das estratégias de prevenção, mas também já foram de alguma forma faladas, com umas imagens. Portanto, anteriormente já falaram nesta questão da rede primária e faixas de gestão de combustível, mas queria efetivamente só mostrar aqui algumas imagens, e assim vão vendo, nomeadamente na Serra da Lousã, com a criação destas faixas de gestão de combustível. E no Pinhal de Leiria, que, portanto, para verem um exemplo de rede viária e divisional, atualmente, portanto, eu fiz estas imagens especificamente para aqui no dia 15 de março deste ano. Isto pertence, portanto, à parte da gestão florestal, rede viária e divisional, já após o fogo de 2017, né? Portanto, agora com a regeneração da vegetação. E para dizer que nós também executamos muito fogo controlado, a nível nacional, diferentes técnicas de fogo controlado, em que treinamos com os bombeiros e os diferentes agentes de proteção civil, e onde podem ver aqui, por exemplo, esta área trabalhada por nós no âmbito do projeto europeu FireRes, recentemente, numa zona bem crítica da Serra da Lousã, no ponto mais alto, junto às antenas do Trevi, em que aplicámos técnicas que depois podem ser aplicadas nos incêndios rurais. E assim termino por aqui a minha apresentação. Muito obrigada e agradeço o convite que foi remetido à Escola Nacional de Bombeiros. Obrigada. E nós agradecemos também esta magnífica apresentação, que será sem dúvida um recurso fundamental para os nossos colegas professores. E pronto, e terminamos aqui este webinar. Agradeço a presença de todos e esperamos voltar-nos a encontrar numa próxima vez. Obrigada.